Olá, olá, que bom que você veio. Esse é o Interessância. Eu sou a Paula e eu tenho um convite para te fazer. Mas antes, fica à vontade, seja lá o que isso for para você, e vem de peito aberto. Só vem. Interessante. Bom, vamos de papo. Deixa eu contar um negócio aqui para vocês. Eu já abri esse podcast mais sério, falando sobre comunidades de mulheres que impulsionam carreiras e terminei chorando, lembrando da minha avó. Eu já falei sobre o livro de Takuja e disse que uma mulher que goza causa transformações no universo. Falei sobre a autenticidade e a busca por equilibrar a nossa própria voz, sustentando o desconforto do outro. Enfim, vejam bem, tudo isso é sobre feminismo e eu ainda estou temendo usar esse termo aqui. E pensando muito enquanto eu escrevi esse roteiro, eu cheguei no ponto que talvez eu seja muito millennial, aquela um tanto assustada com esse rótulo, flertando com a geração X, cansada, assim, de muito antes do vídeo do batom vermelho da Jojo ou de tantas hashtags pelas redes sociais. Então eu realizei que eu precisava da companhia de mulheres mais jovens do que eu, dessas jovens que são assim mais articuladas do que eu, e nesse articuladas cabe um universo inteiro que nós vamos explorar juntas. Bom, não é só pela geração que eu chamei as duas, ambas encontraram também na escrita uma forma de expressão e escuta desse ser mulher no mundo. Mariane Carmona e Júlia Lemos, gurias, que bom que vocês vieram para me dar a mão e para a gente abraçar juntas esse tema. Muito obrigada. Podem falar, vocês ficaram tímidas. Podem dar oi. Pura, né? Depois de uma apresentação dessas, né, Mari, a gente fala o quê? Nossa, e essa responsabilidade de representar essa geração? Não, de me dar a mão. Bom, A mão vamos tá lá. aqui, ó. Tem duas. Mari, Estamos em querida. ciranda. Então pronto, olha que linda. Mari, querida, você me disse lá o que eu falei do Interessância, tu me trouxe que ele ia ser o meu espaço de experimentação de autenticidade. Muito obrigada, viu, por isso, essa tua fala eu recebi como um presente. Ai, Jesus, eu já vou começar emocionada. Pode chorar, né? Mas com certeza. Então tá bom. Porque realmente essa frase me lembra muito do meu propósito. Mari, tu é super precisa sempre com as palavras e não é à toa. Eu anotei aqui que tu trabalha com cultura, né, e desenvolvimento organizacional. Quando eu te conheci, tu já seguia nessa carreira. Cita um pouquinho como é que é o teu dia a dia para as pessoas assim que não te conhecem. Isso no ambiente corporativo, seguindo aí Não, cultura, ambiente que tu quiser, mas é só vida. fica à vontade. Eu brinquei esses dias na terapia que eu falei, nossa, que pergunta difícil. E meu terapeuta falou assim, a pergunta foi simples, a resposta que é mais complexa. Falei, pois é, né? Quem sou, né? O que eu ando fazendo. Eu conheci, né, você no ambiente de trabalho e já trabalhava com cultura. A gente, querendo ou não, trabalhava ali juntas, pensando em experiência de pessoas, como as pessoas estavam, como as pessoas chegavam, como elas eram acolhidas, como que estava a experiência delas. Então, acho que o meu olhar, tanto no trabalho, na vida profissional, é muito olhando a experiência das pessoas. O que eu posso mover ali naquele dia, qual é a minha contribuição naquele dia para que fique melhor as coisas, seja no trabalho, seja na vida. Eu me movo muito pela como que eu posso deixar aquele lugar mais belo, mais bonito. Qual é a palavra que eu vou usar? Quando eu vi seu podcast, né, eu falei, nossa, quero ouvir, quero ouvir. E aí, o que eu posso retribuir para a Paula? Então, eu sempre penso assim, qual é a palavra que a gente pode levar? Então, que me conhecendo assim, posso apresentar sobre mim, eu gosto de levar palavras, pensamentos, deixar o lugar um pouco melhor. E fazer cultura, parte de uma cultura é isso. É uma rede que a gente vai dando significados, vai acolhendo, vai cuidando. E todo mundo faz a cultura na empresa. Eu só sou alguém que está ali movimentando as coisas e segurando alguns pilares. Então, meu dia a dia é um pouco assim. E segura bem pra caramba. Mari, e o Verbaliza, né, que é o nome que eu inclusive já te falei que adoro esse nome ali da tua newsletter no Substack, que de novo sou super fã também.
recomendo bastante. Ele é para ti também, ele chegou para ti como esse espaço de poder colocar algumas palavras que ficavam num bloco de notas perdido. Como foi que essa escrita chegou para ti? O Verbaliza, eu coloquei ele assim para o mundo, também no ato assim de experimentar minha autenticidade, né, de encorajar eu colocar minha autenticidade no dia a dia. Então, eu já escrevo há um tempo, eu gosto muito de escrever. Tenho bloco de notas? Sim, mas eu gosto de escrever na mão, sou um pouco analógica. Então, aqui ao meu lado está o meu caderno, tá os post-its, eu gosto muito de escrever. E o Verbalize, ele veio em momentos que eu precisava e que eu queria muito expressar sensações, pensamentos, desconfortos mesmo. Que eu falo, será que só eu estou desconfortável com isso? Será que essa vivência é só minha? E quando eu conversava com amigas, com outras pessoas, alguém olhava e virava assim, acho que você tinha que falar sobre isso. Acho que você tinha que fazer um vídeo disso. Eu não, porque eu sou tímida, não quero falar em vídeo. Mas na escrita eu consigo me expressar. Então, verbaliza bem. Qual é o espaço que eu tenho para me expressar? Em um texto eu consigo. Então, eu vou no texto. E aí começou assim. Muito bem, vem fazendo muito bem. Vamos ouvir um pouco da Júlia. Júlia, tu tem uma experiência também corporativa, digamos assim, parecida também com a Mari, né, de certa forma. Hoje tu tá também trabalhando com comunicação interna corporativa, é isso, né? Isso aí. Isso aí. Eu trabalho com comunicação interna e endomarketing, numa instituição de ensino bem tradicional aqui de Porto Alegre. E já trazendo um pouquinho, né, para o nosso tema, a nossa temática de hoje, tem sido um grande desafio falar sobre o assunto dentro de uma instituição tão tradicional e com um viés, né, muito voltado para a religião. Então, existe toda uma cultura que hoje já está inserida dentro desse espaço, que aos pouquinhos a gente tem tentado, né, eu digo nós enquanto equipe, reverter, mesmo sabendo o quanto é um trabalho de formiguinha, como a gente diz aqui, né? E eu acredito, assim, que isso vem muito ao encontro, não só aqui, mas de uma forma geral, assim, para minha vida, isso vem muito ao encontro do que eu entendi como o meu propósito, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito deslumbrada com a vida e até a Paula me conheceu também num contexto muito parecido com o qual te conheceu, Mari, no ambiente corporativo. Já faz quase 10 anos que nós nos conhecemos, né, Paula? Bah, tudo isso. Tudo isso, tudo isso. E tu me conheceu uma menina de 20 anos, nem isso. Já se passaram então quase 10, hoje eu já tô com quase 30 e naquela época eu era muito deslumbrada com aquela vontade de mudar o mundo, né? Eu acho que todo mundo tem esse sonho, adolescente, jovem, de fazer algo para mudar o mundo. E eu acho que com o meu amadurecimento, a gente percebe que fazer algo para mudar o olhar do outro, nem que seja uma pessoa só, já é uma grande vitória. Então, eu tenho isso como o meu propósito hoje e eu tento levar todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo sobre o que é ser mulher para todos que me cercam, e isso acaba também se refletindo muito dentro do ambiente corporativo. E sendo o lugar onde eu estou hoje é desafiador, mas ao mesmo tempo a gente olha como um desafio muito importante, né? E muito que vale significativo, a pena, né? Que vale a pena. Muito Exatamente. Bom. Júlia, daí, olha só, então eu estava falando que há pelo menos 10 anos a gente se cruzou. Eu tinha dito para ela que ela não ia me chamar de chefe, porque ela fazia isso, tu acredita, Eu ainda Mari? faço. Isso, ela me liga, manda as mensagens, ela fala chefe, porque eu ficava louca com ela, eu fazia isso quando a gente trabalhava juntas, assim, ela faz só de debochada, uma coisa absurda, gente, uma coisa absurda.
Mas lá naquela época que você ainda era até bacharel, né? Tava fazendo faculdade ainda na época, aí tu fez o teu TCC, né, que tem o título que a gente vai explorar um pouquinho sobre esse estudo que tu trouxe, tá? Que é assim, As Donas do Castelo, a chegada do feminismo no universo das princesas Disney. Esse texto tu escreveu em 2019, né, quando tu entregou, e lá naquela época já era bastante inédito no meio acadêmico, até tem um trecho que você cita, que você fez uma pesquisa, buscou o termo e tal, encontrou 25 resultados para o termo Disney e 34 resultados para o termo feminismo, isso lá em 2019, talvez o termo feminismo já tenha aumentado um pouco mais, né, pelo menos eu quero acreditar que sim, mas eu fiquei muito chocada com isso, assim, com esses números tão pequenos, assim, no meio acadêmico, né, de pesquisa, mas entendendo, já falou um pouco assim, né, de como o teu propósito, né, de tentar transformar, né, algumas coisas do mundo, enfim, como que foi que você decidiu e por que foi que você decidiu linkar com o universo da Disney? Tu quer a resposta real e sincera? Mas pô, todos queremos, é para isso que a gente veio aqui. Eu acho que eu sempre fui uma menina muito Disney, né? Assim, ao longo do meu crescimento, eu venho de uma família de muitas mulheres e muitas mulheres muito potentes, assim, muito fortes. A Paula conhece a minha história, eu fui criada pela minha avó. E a minha avó sempre foi a matriarca da família, né? Mas eu sempre tive, ao longo do meu crescimento, ao longo da minha infância, uma conexão muito forte, assim, com os filmes da Disney. Tinha o sonho de conhecer a Disney, ainda tenho esse sonho. Um dia vou realizá-lo. E eu sempre me imaginei muito dentro daquele universo que os filmes representavam na minha época, né? De uma princesa que sofre, né? Que não tem a mãe, que era o meu caso, e que aos poucos vai reconstruindo a vida ao lado de um grande amor, né? E eu encontrei o amor muito jovem, ou pelo menos eu acreditava que era amor. Gente, era uma furada, posso falar? Ela Pode. namorava, ai, gente, ela namorava na época que a gente trabalhava juntas, né? Meu, era Era uma uma grande furada. furada. E eu tentava, mas assim, veja bem, tava eu ali naquela posição de Eu liderança. vou falar pra ela que é uma cilada. Como é que você Não era vai, amor, era assim, selada. às vezes é até difícil para uma amiga, né, falar. É. Até para uma amiga é difícil. Agora tu imagina eu ali, né, como uma liderança, então, até que ponto que tu vai, claro que eu só conseguia articular ali quando ela me trazia alguma coisa de não estar se sentindo muito bem, de estar com alguma questão, né, que ela trazia e se isso impactava de alguma maneira no trabalho, se ela sentia vontade de trocar, eu falava alguma coisa, né, mas era um namoro à distância, todo errado, e aí eu também já namorei à distância, também já tive um namoro muito estranho no começo da minha vida, um pouquinho até parecido com essa tua experiência, Ju, e que entre idas e vindas, gente, foram quase 10 anos, tá, de relacionamento, negócio assim. Bom, aí Foi menos, foi menos. foi Bem menos, menos. e eu dizia pra ti, olha, esse negócio de namoro à distância só dá certo se tu tem uma perspectiva de um encontro, se vocês têm um plano juntos, se é um período, né, e aí tu tava tudo... Bom, mas enfim, tinha esse relacionamento muito estranho. Isso, era no final das contas um relacionamento bastante estranho e é muito. Eu tô me sentindo muito estranha falando sobre isso no podcast, tá? Mas Mas, eu te falei que é só uma reunião de amigas e que quase ninguém vê isso daqui, gente. Isso aqui tu fica bem tranquilo. mas na época eu não entendia nada de feminismo, não estava dentro do meu vocabulário e se tornou um relacionamento muito tóxico com o tempo, inclusive depois, né, de eu ter seguido outros rumos profissionalmente, não estar mais dentro da equipe da Paula, eu ainda estava dentro desse relacionamento, mas ele tomou um rumo muito tóxico. E eu não entendia isso, mas assim, de eu me sentir
presa dentro daquele relacionamento, acreditando que eu não seria feliz se eu não estivesse nele, sendo que na verdade eu não estava feliz nele. Então, nós tivemos o nosso término em 2018 e a partir dali que eu comecei a entender o que eu realmente tinha passado dentro daquele relacionamento, o quão tóxico ele era, e passei a entender também, né? Porque na verdade tem muitas coisas que estão ligadas às outras, né? Claro que relacionamentos tóxicos não é o único tópico do feminismo, mas muitas vezes eles estão relacionados. Então, de um relacionamento tóxico, eu passei a entender o que era o feminismo, comecei a pesquisar mais sobre e comecei a me identificar, então, como uma pessoa feminista, muito pela vontade de nunca mais passar por aquilo que eu tinha passado, enquanto relacionamento abusivo e relacionamento tóxico, assim. E foi ali que a minha casa caiu. Não, e aí 1 ano depois tu pensou assim, já que a culpa era das princesas da Disney que fizeram eu acreditar nisso, e eu posso imaginar o que passou pela tua cabeça. Nerd, ela é gente super, super estudiosa. Ela deve ter pensado assim, eu vou estudar essas mulheres. Exatamente. Agora eu vou entender o que foi que aconteceu aqui, onde foi que eu errei, onde foi que elas me enganaram. Ela foi isso? Fez a leitura perfeita, assim, porque foi exatamente isso. Eu pensei, não, eu não preciso de uma figura masculina para ser feliz e conseguir construir uma vida de sucesso, né? Existem tantas outras esferas dentro da nossa vida, mas não é isso que os filmes da minha época pregavam. Então eu pensei, tá, mas isso não pode que eles continuem com esse mesmo discurso. E foi aí que eu comecei a pesquisar sobre. Muito bem. E percebi, né, cheguei na conclusão do meu trabalho de que realmente houve uma evolução nas histórias. Hoje as princesas, elas têm a sua própria história sem necessitar de uma figura masculina, ou pelo menos não necessitar de uma figura masculina romântica dentro das suas histórias. Mas eu até brinquei, se vocês gostariam de escutar a conversa, a história verdadeira, né? Porque eu também tenho 2 primas pequenas, que hoje não são mais tão pequenas. A mais velha tem 12 anos, a mais nova tem 9. E eu acho que eu pensei muito nelas também, na construção desse trabalho, assim, para entender quais são as histórias que hoje se passam para elas. E quais são os exemplos, porque a gente sabe que a mídia, ela funciona assim. A mídia te vende eventos, né? Nós que somos da área de comunicação, a gente sabe como funciona. E eu queria muito entender e conseguir levar um conteúdo realmente que fizesse diferença também para as minhas primas. Muito bonitinha. E, Mari, antes de a gente dar o play, tu estava me confessando um detalhe aqui, assim, ó, bem interessante. Conta aí, revela pro pessoal. Gente, na minha infância, adolescência, eu praticamente não vi filme nenhum da Disney. Nenhum. Mas, assim, minha mãe não gostava. Minha mãe falava, não. Olha isso. Não. Ela tinha os pontos dela, respeitamos. Não vi. Então, eu não vi Disney, não vi Harry Potter, não vi Marvel, não vi. Mas a Júlia tava falando e eu tava pensando assim, mesmo eu não tendo visto muitos filmes, na verdade eu vi um que eu gostava muito, mas não podia ficar reprisando, que era Mulan. Esse era o que eu gostava porque era o que eu tinha acesso. Mas eu tava pensando na Júlia, eu não tinha essas mensagens introduzidas. Eu não assistia aquilo. Não via Disney. Eu não via a Disney, mas eu recebia a mensagem da princesa. Não pela Disney, eu quis dizer, não pela Disney, tu não recebia pela Disney, mas não deu pra tua mãe te segurar tanto assim, né? Ela não me bloqueou. Não bloqueou. Ela nem sabia. Ela não te bloqueou do patriarcado. Ela tentou fazer a rede de proteção, mas essa furou. A blindagem. Não deu. Não deu. Mas assim, não tenho essa referência, mas ao mesmo tempo eu tenho, porque ela tá introduzida.
no dia a dia, né? Nessas mensagens, nos eventos, na forma que às vezes a gente se relaciona mesmo até com outras amigas, outras mulheres. E a Júlia também falou, né, o movimento para se conhecer pós uma relação, assim, eu fiz um caminho muito parecido com o da Júlia. Eu já conhecia feminismo, já entendia algumas coisas, já tinha recebido alguns sacodes. Eu falei até pra Paula, assim, falar de feminismo, putz, não sei, porque eu não sei chegar aqui e falar, conforme a Virginia Woolf diz, não sei, eu sei os sacodes que eu levei da vida, né? eu sei a rasteira que eu levei, e falei, não, peraí, vamos segurar aqui e vamos ter conhecimento. E eu fiz um caminho muito parecido. Eu já conheci algumas coisas, já entendi algumas situações, mas posso passar por uma relação bem difícil. Eu falei, não, agora vamos entender qual é a causa, vamos dar nome para isso, porque tem que ter uma solução. E eu quero saber também quem é que está me mandando essa mensagem. Então foi caminhos diferentes, só que a gente chegou no mesma armação de conhecimento. Que legal, que legal. Bom, daqui a pouco a gente entra mais no universo da história da Disney que a Júlia traçou ali no trabalho dela. Tenho várias curiosidades aqui para tirar contigo, Ju. Mas, Mari, falando sobre os teus textos, o teu viés feminista, vamos colocar assim, na tua escrita, né? Eu reli algumas news buscando, assim, em que momento que eu entendi que a tua newsletter era muito feminista, e por isso também te motivou esse pedido para que tu estivesse aqui comigo. E sabe o que foi mais curioso? É que eu não encontrei nenhuma que eu dissesse assim, puta, é essa, né? É essa daqui. Tu acha que tem alguma que só me passou, só fugiu do meu olhar? Tu lembraria alguma, assim, para citar? Acho que tem uma que ela tem um motivador de causa feminina. Todas têm uma pitada. Tá entrelaçado. Mas tem uma que ela teve um motivador que eu acho que é nem todo homem. Tem duas, acho que é nem todo mundo. E acho que a outra é Gatos Pingados, que eram situações específicas que a gente estava passando enquanto sociedade e que dá aquela raiva, aquele questionamento. E aí você vê assim, só a gente tá se questionando e os outros gatos pingados não. Então acho que tem duas ali que é o que eu me lembro, assim, são situações muito específicas, mas as outras, ela começou realmente com um viés feminista, com um viés de entender as relações. Então tu vê, a minha interpretação foi adequada. Sabe que um pouco vocês estavam falando sobre isso, que a gente pensa que é só com a gente, mas aí a gente quer entender que, na verdade, com todo mundo. Há pouco, eu sou, né, lógico, muito fã da Marcela Ceribelli, assim, né, que até o podcast dela e tal, o Bom Dia Óbvio, eu tive que parar de ouvir um pouco depois que eu comecei o meu, porque eu acho que a gente fica naquela coisa do neurônio espelho, sabe, assim, e às vezes eu fico assim, será que eu tô fazendo igual a ela, sabe, assim, fica uma coisa meio estranha, então, assim, eu parei. Mas, enfim, o livro dela, que eu já tinha lido um tempo, Exausta, alguma coisa. Aurora, o Despertar da Mulher Exausta. Aurora, o Despertar da Mulher Exausta, obrigada. Ela tá lançando o novo livro dela agora e tal, e aí eu ouvi uma entrevista dela com a mãe dela, e ela fala que o Despertar da Mulher Exausta foi uma virada de entendimento dela, assim, mas se todas as mulheres estão se queixando de estarem exaustas, né, e por alguns motivos, né, específicos, então o problema não é daquela minha amiga, né, o problema não é meu, né, o problema é desse sistema que nos deixa exaustas, né, e por alguns aspectos, e que aí é o que ela vai discorrer ali no livro e tal, e que ela vai fazendo um link com alguns episódios do podcast. Mas acho que é um pouco isso, assim, né? Eu vejo do reconhecimento de vocês, desse entendimento de ser mulher na sociedade, do peso que isso carrega a partir dessas experiências que parecem muito individuais, né? E às vezes até em certo momento se culpabilizando pela nossa própria ingenuidade, né? E ingenuidade aqui eu digo assim no sentido mais puro mesmo da falta de vivência, né? E a ignorância nesse sentido. E aí você vai se percebendo como parte de um sistema, né, que mesmo que você não assista aos filmes da Disney, você faz parte desse sistema e acaba, de certa forma,
eu vou dizer manipulada, que talvez pareça uma palavra um pouquinho pesada nesse sentido, mas eu espero que vocês consigam ouvir com os melhores ouvidos, né, o que eu tô querendo dizer. Mas nisso de buscar um texto teu, Mari, que me trouxesse o que era, eu encontrei um que eu vou ousar ler aqui. E ele estava na newsletter que chama A Vida Sendo a Vida, e tem essa parte que chama Dunas. Então vamos lá. Tem algumas dunas que a gente só alcança o topo depois de percorrer um caminho íngreme, cheio de areia grossa, daquela que faz cada passo pesar ao levantar o pé, e para ajudar ainda tem aqueles matinhos que pinicam. Sobe um pouco, desce um pouquinho, desvia para cantos onde a queda pode ser menor. Caminha, caminha e caminha, e lá está ela. Lá está você no topo, na duna. O que antes parecia ser um caminho rápido, com a duna logo ali, acabou demorando bem mais tempo do que o esperado, algumas horas a mais. Você não contava com as surpresas daquele caminho. Você chega, e aí? Valeu a vista? Valeu o percurso? Você lembra da vista para além dos matinhos espinhosos? Lembra das mini margaridas, das formações naturais da vegetação, dos pequenos lagos formados no meio da areia? A pergunta é: aproveitou o caminho? Depois que eu terminei de ler esse texto, eu me vi numa situação que eu fiquei chorando aos prantos, igual uma bebê sentada na borda da cama. Eu estava grávida naquela época, e horas depois depois de ter descoberto que ia ser mãe de uma menina. Não fiz grandes revelações nem nada disso, eu simplesmente, como faziam os incas, eu estava no médico, e ela disse, e eu estava do lado do meu marido, e tudo certo. A gente saiu, a gente sempre saía para comer um croissant numa cafeteria que eu gostava, depois de todos os exames, e lá o Wagner, muito emocionado, disse: bom, então eu posso comprar aquele tênis rosa da Adidas que ele queria comprar. Ele falou assim: eu vou comprar aquele tênis, e agora eu posso comprar esse tênis rosa. Para ele era sobre isso. Depois daquele café, eu voltei para casa e eu me vi realizando a ideia de que eu ia ter uma mulher, que eu já tinha uma mulher dentro de mim, sabe? E aquilo me pesou demais, eu chorei muito, eu fiquei desesperada. E aí eu lembro que o Wagner disse assim: mas tu não gostou? Daí eu falei assim: não, mas não é sobre gostar, é pesado demais. Ser mulher é pesado demais. É que tu não tá entendendo. E eu disse: tu não tá entendendo, é uma mulher. Tu não tá entendendo. E eu... É curioso, porque é muito essa imagem de subir essa duna pesada, essa descoberta, né, de ser responsável pela vida de outra mulher. E num mundo que tem muitos matinhos, sabe, nesse universo que tá cheio deles. Eu subi a duna, e é bonito demais. E é bonito demais, assim, vale a pena. Então, eu digo assim para vocês, a Lili não tem ainda tanto interesse pelas princesas da Disney. Eu até falei para a Júlia que quando estive agora com ela na Disney, pouco mais de 6 meses, eu é que chorei quando eu vi a Cinderela, tá? Porque eu disse pra Júlia, eu falei assim: Júlia, nem sei porquê, nem lembrava dela ser a minha preferida ou qualquer coisa assim, mas no final eu acho que eu gostava mesmo da Cinderela desde criança, porque eu adorava aquela cena da madrinha trocava a roupa dela, era toda uma roupa que aparecia, gente, e aquela dança trocando azul, rosa, adorava aquilo. Bom, enfim. Mas assim, eu gosto de ver os filmes com ela, e porque eu gosto de discutir com ela já no alto dos 6 anos e meio dela, eu gosto de discutir tudo que está acontecendo ali. Eu acho que é o melhor que a gente pode fazer quando a gente está se propondo a subir essa duna, que é de ser mulher, né, nesse mundo. Bom, eu fiquei emocionada aqui, falei, né, o que eu tô pensando, mas eu queria saber como que bate isso, Mari, quando tu escreveu esse texto. Talvez não fosse sobre isso, mas enfim, se tu entende como que chega para ti isso que eu falei. Olha, eu lembro quando eu escrevi esse texto,
Mas quando você estava falando, não me vem a memória daquela escrita. Eu realmente subi uma duna e eu escrevi. É realmente, a história, o que eu escrevi, eu vivi, com os detalhes, é porque eu vivi. Mas tem sempre um por trás, né? E é sobre esses caminhos, é sobre quando a areia fica muito pesada e parece que a gente não vai conseguir. E a gente tem que ir com cuidado, às vezes tem que ir mais rápido para não perder o fôlego. E são várias situações que me coloca para subir uma duna e que às vezes faz parecer que eu não vou conseguir chegar naquele topo. Só que quando você falou e deu o exemplo da Liz, para mim aí já veio a questão da maternidade, que é uma questão hoje, assim, até recentemente, acho que umas 2 semanas atrás, você brincou assim, ai, que bom que eu não tô no meu período menstrual. Eu estava recentemente, e aí sabe quando dá, vocês vão entender, mas quando dá aquele vazio, você fala, meu Deus, por que tá dando esse vazio? Da onde vem essa situação? Tudo bem, por que eu tô triste? Por que tá me sugando? E aí eu passei na rua e eu vi uma mulher e uma criancinha, uma menininha muito fofa. Eu falei, acho que era uma filha que tava me faltando. Um segundo. Aí no segundo seguinte eu falei, não, o que é isso? Deve ser a TPM, só pode ser a TPM. E era. Mas aí eu conversando até na terapia, né, que eu contei essa situação, falei, nossa, essa semana eu tava muito emotiva, chorando por tudo, muito emocionada, e a gente entrou no assunto maternidade. E é uma duna que eu não me vejo subindo hoje. E por algumas questões, eu não me vejo subindo, porque eu não tenho a pessoa com que eu acho essa duna eu quero subir acompanhada. Eu tenho certeza, essa daqui. Precisa, amiga. Ah, Essa nossa, eu não quero ter a independência nesse ponto. Eu quero ter a parceria. Então essa duna para mim ela já começa aí. Eu quero um companheiro nessa caminhada. E as outras questões é exatamente para essa. Eu sei o que é ser mulher e se for mulher. Mas e também se for homem, como é que se educa um homem? Eu tenho um irmão, eu sou mentalidade da Júlia. Eu tenho um irmãozinho de 14 anos, tá? Pra mim ele é irmãozinho, porque agora eu já sei que ele é adolescente. Mas eu falo, não, eu tenho um irmãozinho. E já é difícil ser irmã mais velha. Quem dirá mãe? Como que a gente educa? Então, essa é uma duna tão. Já me fez assim, será que eu quero fazer esse caminho? E se eu quero fazer esse caminho, eu quero aproveitar. E como que eu vou aproveitar? Então, me gera vários questionamentos. É como se eu trouxe me vem a maternidade. A maternidade, para mim, é uma questão não resolvida. E tem a questão do estudo, né? Quando a gente se alimenta de muito estudo e vai buscar tudo que nos atravessa enquanto mulher, enquanto feminismo, você fala, que caramba, ser mulher é muito que quanto difícil. mais a gente sabe, daí mais a gente realiza que a gente não sabe. Júlia, mas como que pesa pra ti atravessar essa duna de ser mulher, assim? Como que é esse caminho? Tu acha que ter lido muito sobre o feminismo te ajudou a entender na hora que tu tinha que ir mais rápido, ir pro lado, se livrar de certas coisas? Ajudou, não ajudou? Eu acho que na teoria ajuda, porque tu passa a observar, né? Eu sou uma pessoa muito observadora, mas eu acho que saber na teoria te ajuda a observar situações e entender que aquilo que tu está passando é uma situação de machismo, né? Ou faz parte de uma estrutura patriarcal, né? Profissionalmente falando, principalmente, assim. Mas na prática, eu acho que subir a duna é muito difícil. Porque a gente tem um longo caminho, uma longa jornada pela frente. E enquanto vocês falavam, né, eu fiquei pensando até no meu próprio dia a dia, assim. E eu acho que para nós, enquanto mulheres, no momento em que a gente coloca a cabeça no travesseiro, e vai parecer bastante pesado o que eu vou falar, tá? Mas no momento em que a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro e a gente consegue finalizar mais um dia bem, vivas, é sinal de que naquele dia a gente conseguiu subir a duna. Não, e Então, vivas, né? Porque vamos combinar vivas, e vivas. vivas. Porque a gente assiste ao noticiário todos os dias.
né? E eu, particularmente, né, dentro da minha rotina de trabalho, eu não venho para Porto Alegre todos os dias. Eu trabalho em Porto Alegre, mas eu não moro aqui. E eu saio de casa com medo até chegar no meu local de trabalho. E eu volto para casa, eu saio daqui com medo. Porque a gente não sabe. A gente não sabe qual que é o perigo que está esperando na esquina. E a gente sabe que esse medo, ele só nos persegue por conta do nosso gênero. Então, eu me sinto subindo a duna todos os dias quando eu saio de casa. E eu não falo nem de desafios do trabalho, de desafios da vida acadêmica. Eu falo da vida, do meu dia a dia, de me locomover de um ponto A até um ponto B. E eu me sinto vitoriosa aí em cima da duna todos os dias quando eu consigo chegar em casa e me sentir segura, de alguma forma. E felizmente dentro de um ambiente, de um lugar onde eu posso realmente me sentir segura. Porque existem mulheres que também não conseguem se sentir seguras dentro das suas próprias casas. Ou do trabalho, Então, né? eu falei que ia ser um pouco pesado. Não, eu não, ia falar, mas é a realidade. é verdade, e eu penso também que eu me sinto vitoriosa todos os dias que eu percebo que eu consigo ser mão para outra mulher que está subindo a duna também, né? E eu acho que é isso que a gente pode fazer uma pela outra, e é por isso que eu comecei também dizendo que eu precisava da mão de vocês também. E quando eu encontrei esse teu texto, Mari, eu acho que eu vi muito disso, desse ser mulher. É claro que eu trouxe aqui o meu recorte de ter tido a experiência de gerar outra mulher e como isso me abateu, né? Mas também é sobre todos os dias, sobre ser mulher todos os dias, né? E acompanhar. E coisas assim específicas que a gente vive, algumas que a gente sabe muito bem qual o nome, né, que são assédios mais violentos, mais graves, né, que eu tenho certeza que vocês já viveram também, né, e como eu me arrependo de às vezes muito mais nova ter vivido, né, essas situações e não ter feito algo, né. Eu já, quando eu estava na minha época na faculdade, morando em Florianópolis, teve uma vez que eu fui comprar um monte de tecido, fiz faculdade de moda, né, então a gente tinha um desfile para fazer, eu fui comprar um monte de tecido no centro da cidade, voltei de ônibus para casa, eram muitos pacotes, assim, eu estava carregando vários pacotes, eu estava sentada no ônibus, segurando aqueles pacotes e equilibrando, assim. E tinha um cara sentado do meu lado, eu estava virada pra janela, né? E ele sentado do meu lado. Só que como eu me sentia incomodando o outro, porque eu estava realmente com aqueles pacotes que ocupavam um certo espaço, eu via ele muito perto de mim, com a perna muito perto de mim, mas eu não percebia aquilo, entende? Porque eu é que tentava, mas achava que era a situação do pacote, então no que mexia eu tentava vir e tal. Só que eu acho que em determinado momento, não lembro muito dos detalhes, mas em determinado momento eu senti a perna muito perto de mim. Quando eu olhei, ele estava com uma bolsa na frente e ele estava se masturbando assim, e dava, né, ficou muito evidente aquela situação ali, né, e se esfregando em mim. E eu com aquele monte de sacola até eu conseguir me levantar, e o que eu fiz foi me levantar, e eu ainda pedi licença. No que eu me levantei e pedi licença, ele disse assim, num suspiro, gente, eu nunca vou esquecer aquele suspiro, ele disse num suspiro, mas tu já vai agora? E eu levantei e fui embora, numa parada antes da minha, carregando aquele monte de sacola, sabe? E hoje eu penso, eu não sei se hoje eu teria tido paciência para pedir que o motorista mudasse de rota e levasse até uma delegacia ou qualquer coisa, sabe? Acho que eu não teria tido essa paciência, tá? Hoje eu não me vejo tendo essa paciência. Mas hoje eu me vendo esculachando ele tão bonito, sabe?
Hoje eu me vejo, assim, numa força que, assim, eu não teria pedido licença, entendeu? Eu já teria me levantado esculachando ele, sabe? Tenho até medo do tamanho da agressividade que a Paula de hoje chegaria, sendo bem honesta, sabe? Assim, tenho até medo, assim, de agredir mesmo, assim, fisicamente, sabe? Fora com as palavras, que com certeza eu falaria barbaridades para ele. Mas não sei se eu, sabe, a ponto de uma denúncia, então, assim, não julgo de forma alguma, não julgo mulheres em situação nenhuma, mas principalmente nessas situações onde a gente às vezes pergunta, poxa, mas por que não denunciou? Né? Porque a gente sabe do esforço, enfim, que isso vai gerar. Uma situação assim que eu vivi absolutamente corriqueira, né? Corriqueira. E eu assim, se dá pra gente, né, tentar aprender alguma coisa com isso, é sobre como a gente tem que ter voz, né? Tem que ter a nossa própria voz nessas situações para se defender, né? Enfim, vocês já se viram em alguma situação onde vocês pensaram que não conseguiram dar conta de se defender? Nossa, Já, algumas. eu acho que os nossos relacionamentos são um exemplo, né, Mari? Mas eu lembro de uma situação, não muito tempo depois que eu deixei de trabalhar contigo, Paula, na minha oportunidade seguinte, eu tinha um diretor, né, que era o dono da empresa, era uma empresa pequena. Ele era muito mais velho do que eu. E ele nunca fez nada fisicamente comigo, assim. Mas toda vez que ele chegava, era uma empresa de funcionárias mulheres, todas mulheres. Ele fazia questão de cumprimentar todas elas quando ele chegava, com um abraço e com um beijinho. E mais de uma vez, quando ele me chamava na sala dele para discutir alguma demanda, alguma pauta que nós tínhamos, ele sempre falava comentários de se eu fosse mais novo, né? Ai, porque tu é tão bonita, se eu fosse mais novo. Ai, porque se eu tivesse o gás de antigamente. E eu não entendia na época o quanto aquilo era realmente uma situação de assédio, né? Porque eu ainda também não tinha toda essa carga de conhecimento que eu fui adquirindo ao longo dos anos, né? E eu também não julgo, assim, não só as mulheres que não denunciam, mas eu acho que eu também não julgo aquelas que ficam sem reação. Não. Como foi a Paula, da situação que tu acabou de comentar, porque a gente fica sem reação. A gente não... Ao mesmo tempo em que a gente espera e que o mundo faz com que a gente sempre espere, ao mesmo tempo a gente não espera. Então, é tão chocante tu passar por uma situação assim que tu ficar sem reação, eu acho que é o mais habitual. Mesmo tu tendo uma bagagem, mesmo tu sabendo que aquilo ali tem nome, é muito difícil, é muito difícil. E a gente antes falava da questão de maternidade, né? Só para puxar o gancho do assunto. Eu nunca tive muita pretensão de ser mãe. Mas quando eu pensava sobre o assunto, eu sempre me imaginava como mãe de menina. Muito porque, por vir de uma família de muitas mulheres, eu tinha o costume de lidar com outras meninas e outras mulheres, e para mim eu enxergava aquilo como mais fácil. Depois que eu comecei a ler sobre e que eu me entendi enquanto feminista, eu acho que eu passei a enxergar a Luna. E eu acho que é lindo. Eu vejo a maternidade como algo lindo, mas ao mesmo tempo muito desafiador, principalmente como mãe de mulheres. E
Hoje, quando eu penso na maternidade, ainda não é algo que eu vejo para agora. É algo que agora eu passei a pensar sobre, mas ainda não é algo para agora. Mas eu me enxergo muito mais como uma mãe de menino, muito também pela ideia de que eu acredito que eles são a cura do machismo. Inclusive, existe um livro que se chama Os Meninos São a Cura do Machismo. Eu ainda não li ele, eu tenho ele na minha estante. Eu não li ele, meu noivo leu. Tenho muito orgulho disso, inclusive. Mas eu comprei pelo título porque isso também é algo que eu acredito. Eu acho que a gente tem o hábito e se construiu, né, muito por conta de todo o nosso contexto social, da gente pensar que isso é uma luta nossa, não é uma luta nossa. É uma luta de todos e a gente precisa incluir os homens também nesses debates, por mais que seja difícil, e trazer essa pauta desde cedo. Então eu acho que é por isso também que hoje eu me enxergo muito como uma mãe de menino, pensando na ideia de criar um menino que realmente também faça a diferença, como eu sempre tento fazer todos os dias. Né? E que eu sei que o pai dele, né, também faria. E tenta fazer todos os dias. Então, essa questão ali também de criação conjunta que a Mari falou também é muito importante. Assim. Ah, com certeza. Com certeza. E tu, Mari? Nossa, eu fiquei abaladíssima com o seu relato. Sabe, sabe quando dói fisicamente, eu sinto o coração bem apertado. Eu também não sei qual que seria a minha reação. Não sei. Mesmo com o conhecimento. E tem algumas coisas que às vezes acontecem que eu sei que eu consigo sair mais rápido daquela situação. Mas não me priva de depois ter um momento como esse de querer chorar, de me sentir angustiada, parece que está amassando assim meu coração, assim, não me priva. Na verdade, não, assim, eu só acho que talvez eu consiga sair mais rápido. E quando você estava dando a sua história, né, depois eu já trouxe a questão do trabalho. Por muito tempo eu trabalhei presencial, e aí a gente sabe que no presencial é muito mais agressivo essa questão, e eu tenho uma questão que eu aparento ser mais nova e parece que sou mais menina, enfim, e aí eu já passei por algumas situações onde, porque é mais menina e usa a ingenuidade contra a gente, né? Então, já passei por algumas situações. Hoje em dia, é muito difícil, eu acho que eu passar, ou não, eu acho que eu percebo muito rápido, mas eu trabalhei muitos anos presencial e depois fiquei. Hoje em dia, eu também ainda trabalho remoto, mas uma das minhas experiências, tipo, ir no escritório, depois de muito tempo, assim, pandemia, eu passei por uma situação. Eu sou uma mulher que eu não uso sutiã, então se a pessoa me abraça, ela vai me sentir mais próxima. Eu também não uso. Com Deus o E livre. eu já passei por uma situação recentemente que é essa pessoa que ela é mais velha e ela vai lá e ela te abraça de um jeito que esse abraço não é. E aí insere aquele outro seguido comentário, né? Que pena que a gente não se vê pessoalmente todos os dias. E aí vem a minha reação nessa situação, e por mais que a gente tenha conhecimento, foi pro banheiro e chorar. Foi só sair dali logo e chorar. Não tinha o que se fazer. Eu não consegui gritar, não consegui falar ou ainda mais sendo como uma pessoa do RH que ia lá e se posicionar. Mas eu era a pessoa que estava passando por aquilo. Então, eu vejo assim, o conhecimento é muito importante, porque faz, pelo menos eu sair ou pegar aquela situação e não me culpar. O não me culpar acho que a maior libertação que eu tenho nesse tipo de situação. Eu também, como vocês estavam falando, lembrei bem recentemente, acho que há um ano atrás, eu tenho costume muito de ir em parque, aí ler, escrever em parque, e um cara parou do meu lado, insistivamente falando comigo, e eu não sei, eu comecei a perceber um movimento deles chegando mais perto, eu só saí, cortei o assunto, mas depois eu fiquei, tipo, como que faz isso? Você tá
tem um parque inteiro, maior distância. Por que você quer sentar do lado de uma mulher que tá sentada ali numa árvore? Por que você tá fazendo A isso? gente não ter esse direito, né? E ter algo que Não diz tem pra ele paz. que o nosso corpo é público, assim, né? E que tá tudo bem eu chegar ali do lado. Chega E aí. que, na verdade, falar assim, se a gente reclama, fala assim, ah, me isenta, não sei o quê, porque o que que custa? Pô, mas eu fiz um elogio, né? Quando aqueles que já vêm, É, ou ai, só queria trocar uma ideia. Não, mas eu não queria trocar uma ideia, entende? Eu não vim aqui. Se eu quisesse trocar uma ideia, eu ligava pra uma amiga, sabe? Ou pra um amigo, podia ser também, né? sempre vai ter uma desculpa, né, da Não é? atitude. Eu acho que vocês trazem um ponto que é interessante, assim, leiam, estudem, né, façam um letramento, assim, possível, né, que seja compatível com o dia a dia de vocês, sobre feminismo mesmo, né, tenham cuidado com esse letramento, porque ele pode ser doloroso, né, e a gente falava sobre isso, às vezes saber muito, né, essa mochila pesada que tu tem que carregar e até escolher algumas coisas para tirar, mas te ajuda a não sentir culpa quando tu passa por essas situações, né? E que talvez tu não consiga ter a voz para reclamar naquele momento, ou como a Mari falou, tá, não vou brigar com ele, até por uma questão de segurança, né, gente? É uma mulher sozinha, né? Jovem, assim, sozinha vai sair brigando com um homem, quer dizer, é mais seguro nesse caso ela sair, mas pelo menos sair, né, Mari, com aquela consciência absoluta de que ele que é o inadequado, né? Que não foi você que estava com a roupa muito curta, que não foi você que estava chamando a atenção, que não foi. Então, eu acho que é isso que o letramento faz com a gente, né? É ter essa consciência de que nós não temos culpa, né? Que a gente tem e que a gente tem o direito de ocupar esses espaços públicos, né, com segurança, né? E reivindicar isso. Bom, vamos falar de fofoca. Fofoca pop. Sabe por quê? Não, vou dizer para vocês que quando eu estava lendo o TCC, Júlio, o teu TCC, e aí você fez aqui uma divisão, vou falar um pouquinho para o pessoal aqui, como que você dividiu, né? A minha colinha aqui, com licença. Então, as princesas clássicas, daí você escolheu a Branca de Neve, a Cinderela, daí depois você foi para as princesas que você chamou de rebeldes, a Bela e a Mulan, olha aí a Mulan, Mari, A e as Mulan princesas veio, hein? a Mulan veio, e ela tá super ali. Sabe que eu também adorava Mulan, gente, um parênteses aqui, eu cheguei aí numa festa fantasia vestida de Mulan, tá? Adorava, nem sabia que eu era uma princesa rebelde. Bom, e as princesas contemporâneas, as contemporâneas elas são de 2009 a 2017, né? Lembrando que a pesquisa da Júlia foi no ano de 2019, então ela escolheu a Tiana, Merida e Moana, né? É Merida mesmo, ou Mérida, ou como que é? É Merida? Eu acho que no português é Merida Ah, tá. e no inglês é Mérida. Ou é o Tá bom. contrário? Ah, whatever. Bom, Uma mas coisa ok, assim. vocês entenderam. Só também para vocês entenderem um pouquinho aqui da pesquisa que a Júlia fez, então ela dividiu, escolheu essas princesas ao longo do tempo, e aí ela escolheu algumas, o que você chamou de características feministas das princesas, e ela foi fazendo essas características, que eram atitudes empoderadas, o objetivo da personagem, a dependência masculina, a descrição da personagem, que aí entra aquela coisa de, só fala o quanto ela é bonita, né, só faz as descrições físicas ou faz as descrições de habilidades, de, enfim, características que sejam para além, né, do físico, e o ponto da sororidade também foi uma que ela analisou, foram essas características. Tá. A minha primeira pergunta, por que tu escolheu essas princesas? E aí a parte da fofoca, que eu ia dizer que agora, com essa história da Disney, estão revivendo, né, muitas das histórias da Disney num modelo de como live action, é isso, né? Uhum. É isso, né? Que ele faz em formato de filme e tal. Então, recentemente lançaram o live action da Branca de Neve. E a Branca de Neve, gente, deixa eu falar aqui para vocês, ela é de 1937, tá? Então, assim, o que esperar de uma princesa de 1937, né? E ele parece que perdeu muito dinheiro, né, nesse live action, porque ele não foi muito bem nos cinemas, né, e muito por conta das declarações
da atriz que foi escolhida para fazer o papel da Branca de Neve. Eu não sei o nome, tá, gente? Eu não fiz essa parte da pesquisa, eu tô falando aqui do que eu sei que eu vejo nas fofocas. E porque ela fez vários vídeos, entrevistas, assim, que foram consideradas um pouco polêmicas, dizendo, assim, que a versão nova ia mudar muita coisa, porque não dava aquela princesa lá, né? E tu acompanhou isso, Júlia? Esse auê das Não, entrevistas essa dela? parte da fofoca eu não acompanhei. Ai, gente, queria trocar uma ideia. Mas ela criticou muito a princesa de 1937, dizendo que muitas coisas iam mudar, e as pessoas não gostaram, porque elas estavam indo lá para ver a princesa de 1937. E aí foi feita, assim, uma série de mudanças que acabam mudando um pouco a história, assim, sabe? Ou o que é esperado da história. Então ela já entra dentro daquelas princesas que eu coloquei como princesas rebeldes, né? Rebeldes, né? Isso, Uhum. que é um período intermediário ali dentro da minha linha do tempo, até respondendo a tua pergunta, né? Por que eu escolhi essas princesas? São muitas, mesmo há 6 anos atrás, que foi quando eu escrevi o meu trabalho de conclusão de curso, já eram muitas princesas. Eu acho que dentro desse leque de princesas se criou mais uma ou duas, assim, dentro desse período. E então eu não tinha tempo também hábil para analisar todas e colocar dentro do meu TCC. Então eu precisei Não, claro. elencar realmente, fazer uma escolha, né? E aí eu trouxe as princesas das quais eu me identificava mais quando criança e as que eu passei a me identificar mais depois de adulta, né? Então, por exemplo, Uhum. por mais que eu esteja ali numa faixa intermediária e que existam contrapontos, a Bela sempre foi uma princesa que eu gostei muito. Porque, claro, ela enfrenta muitas vezes, né? Ela até trouxe isso dentro da minha proposta do TCC, por mais que a história dela termine com sendo uma história de amor e com o relacionamento dela com a fera, ela enfrenta muitas vezes, de igual para igual, aquela fera, algo que talvez na vida real nós, enquanto mulheres, não teríamos coragem de fazer. E ela sempre foi uma princesa muito voltada para o intelecto, né? Ela tem aquela coisa da leitura. E eu tive muito contato com a leitura desde pequena, então eu sempre me identifiquei muito também naquela época, mas no meu período de adolescência e já um pouquinho mais madura também, assim. Então eu fui muito mais por uma escolha pessoal dessas pequenas Uhum. Uhum. identificações, né? Mas eu acho Uhum. que essa questão, assim, da Disney também retomar esses filmes mais antigos, assim, acho que aí a gente também entra em uma outra discussão que está muito voltada ao marketing de nostalgia, de alguma forma. É algo que vem muito forte, assim, até o meu TCC da pós-graduação foi sobre marketing de nostalgia, eu tentei fugir um pouco do feminismo, e no mestrado eu acabei voltando para essa mesma pauta, mas eu acho que isso está muito relacionado também a essa tendência de resgatar o passado como uma forma de, de nostalgia. Desse ponto, eu não tenho uma opinião, não. Mas eu acho que, não sei qual é a intenção da Disney com isso. Mas eu acho que sim, tem que ter algum tipo de reparação, tem que ter algum tipo de conscientização que aquela história de uma criança hoje, se minha sobrinha hoje for assistir Branca de Neve, porque ela vai ser impactada de alguma maneira, ela vai numa festa, vai ter gente fantasiada, vai ter alguma decoração e ela vai querer saber a história. E aí ela vai acessar aquela história e depois que ela acessar, aí tem que ter uma conversa, então. Uhum. Uhum. Então é Não, com dentro de certeza. casa. Não, Não sei mas qual é a sempre. intenção deles. A intenção deles não é provocar, reparar algo Ah, que quem a gente era enquanto sociedade. Infelizmente não é essa a intenção, né? Ou não declaram exato. dessa maneira. É. Mas de algum jeito, eu acho super válido o TCC da Júlia, a discussão, até pra gente enxergar quais foram as danificações com essas mensagens. E Uhum. é muito errado. Eu acho muito injusto também fazerem. Eu não sei da fofoca inteira, né, dessas, mas Não, muito mas nem injusto. eu. A atriz vai lá, se posiciona, até com uma tentativa de justificar porque vai ser diferente, e ela é questionada
por uma atitude que não foi ela que fez a Branca de Neve, Sim, ela não nem escolheu a a atriz, personagem, né? né? Quem Ela não. escreveu, quem Ih, escreveu, né, aquela mentalidade daquela época. Acho muito injusto questionarem uma reparação que está sendo feita agora. uhum, uhum. Ai, eu Sabendo que acho que precisa. Ah, para mim é super complexo esse assunto, porque eu concordo da reparação, eu concordo que não dá para fazer de novo por isso igual, que eu não tenho opinião. mas eu também acho que não tem como reparar, É porque à medida complexo. que tu repara, tu muda a história. Então, O assim, imaginário, né? é que assim, não tem como não ser ela chegando na casa com um anão, porque assim, mas a questão da sororidade, né, que eu acho que é um ponto tão legal que a Júlia escolheu para avaliar, e que é uma coisa que sempre me incomodou muito também nas histórias da Disney, essa coisa assim, de ser sempre uma mulher contra uma mulher, né, e a Júlia até cita ali qual que foi o momento que o vilão passou a ser um homem. Foi a primeira Bela e vez a Fera. que a Bela e a Fera, que o Década vilão de é um homem. 90. Então, eu falo assim, pô, finalmente o vilão é um homem. Bom, mas essa. Então tá, então vamos mudar. Então a vilã, a bruxa, ela não vai ser mais uma mulher, ela vai ser o padrasto, porque o padrasto viu que a outra, que a Branca de Neve era mais forte que ela, para não dizer que a Branca de Neve era mais bonita que ela. Aí, ok, fez a reparação, mas mudou toda a história, então passa a não ter sentido mais, né? Então, para mim, o ponto tem histórias que são clássicas, que vão ficar nos livros clássicos e que a gente pode contar sem problema algum, à medida que a gente fale. Isso era uma história dos tempos antigos, que é como eu digo para Lili. Essa é uma história que fazia sentido só nos tempos antigos. E nesse mundo não faz mais sentido. E é isso. Aí agora vai reescrever, e reescreve que não é anão, reescreve que a bruxa não era tão má assim. Por favor. Bom, enfim. Cada um do seu lugar. Ai, gurias. Ai, mas que história. Que ótimo dividir isso com vocês. Que eu me preocupo com a forma como eu vejo hoje as pessoas ainda mais jovens do que vocês, as meninas falando sobre beleza, assim, sobre o papel, sobre o lugar da mulher, né? E situações assim onde o feminismo nos colocou num lugar de a mulher pode ser o que ela quiser, ela pode estar no lugar que ela quiser, dando essa liberdade de escolha e objetificar o próprio corpo enquanto uma escolha da mulher passa a ser uma pauta feminista de, bom, mas eu escolhi objetificar o meu corpo. E então eu não posso ser julgada. Não posso ser julgada pelas feministas porque eu tô fazendo essa minha escolha. Então eu tô vendendo o meu corpo em plataformas, né? E com uma naturalidade, eu vejo as meninas mais jovens falando sobre isso. Isso me assusta. Como é que bate para vocês? Acho que eu sou a maior incoerente no feminismo nessa hora. Porque eu entendo, não, somos livres. Então é isso. Faz o que quiser. Mas quando chega. Nem você é o exemplo, né, de vender conteúdos, fotos na internet. Mas às vezes o post, mas se eu vejo alguém. Às vezes até se eu conheço, eu falo, mas por que você tá fazendo isso com você mesmo? Então é aí que eu falo que é a minha incoerência. Não, o feminismo, vamos respeitar todas as mulheres, não vamos julgar. Mas chega nessa hora, não, por que você tá fazendo isso? Guarda pra você. Não, não precisa. E eu já tive várias questões. Será que eu tô com inveja de ter aquele corpo? Sabe, já passou. Por que me incomoda tanto? Porque me incomoda muito a objetificação. Porque eu não penso naquela foto. Eu penso o que vão fazer com aquela foto. Então, para mim, o maior incômodo quando eu cheguei nessa conclusão, e até pela escrita, foi assim, é que eu sei qual é o risco que aquela mulher corre com aquela foto. A gente de coberta, a gente já corre o risco. A Júlia já trouxe assim, um exemplo da lei para o trabalho. A gente coberta, a gente tá correndo. Uma mulher seminua, ela tá correndo ainda mais riscos. A justificativa de alguém fala, não. Também, olha como ela tá. E não só dela, mas de todas as outras. Todas as outras. Então, nesse ponto, eu nunca sei assim, o que eu penso disso. Qual é o espaço que eu dou para outra mulher ser quem ela quer ser? E que mensagem é essa que eu entendo de liberdade, ela entende de liberdade, e ao mesmo tempo a gente não tá livre. Nenhuma de nós somos livres.
Então, eu não sei, assim, eu tenho, é uma das minhas maiores questões dentro do que eu estudo ainda de feminismo, é essa questão da liberdade e objetificação, que é qual é a consequência da gente ser livre, ao mesmo tempo que a gente não é livre. Eu acho que, para mim, também é um dos pontos mais complexos dentro toda essa ideia de empoderamento feminino, para mim, é essa questão da objetificação, assim. E eu até tive uma disciplina no mestrado que era Gêneros e Feminismos, o nome da disciplina. E a gente teve um debate sobre isso na época, porque se fala muito sobre, e o próprio nome da disciplina falava, né, sobre feminismos, então existem várias vertentes. E um dos exemplos que uma professora minha trouxe foi a questão da objetificação, que, por exemplo, para nós, enquanto 3 mulheres brancas, se expor é um sinal de vitória, digamos assim, né? Dentro do papel que a gente foi condicionada de mulher bela, recatada e do lar durante muitos anos. Mas, por exemplo, para uma mulher negra, durante toda a história dela, ela foi objetificada. Então, até que ponto essa exposição está sendo benéfica para essa vertente? Então, eu acho que hoje a gente ainda está num papel muito de desconstrução para poder voltar a reconstruir. O pensamento ainda é muito de objetificação. E eu tento não julgar também, quando eu vejo uma foto de alguma pessoa conhecida de biquíni, ou quando eu vejo alguma notícia na internet de alguma famosa ou algo do tipo, que se expõe na internet de alguma forma que a gente, né, entende enquanto exposição. Eu tento não julgar, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, será que a gente já está dentro desta etapa de poder fazer isso sem todos os pré-julgamentos que isso acarreta, né? Então, Olha, mas complexo. Eu nem pensei na foto de biquíni exatamente, eu pensei em vender o corpo mesmo nesses OnlyFans e etc, né? Mais nessas plataformas pagas, porque a gente vê um movimento de meninas muito novas escolhendo fazer isso para ganhar um dinheiro, né? E assim, trocando entre amigas, eu tipo, olha, vale a pena, vai lá, tu vai ganhar um dinheiro, e não, é só uma foto tua, mostra o teu peito, imagina, é só um peito, mostra lá, sabe? É uma visão disso, assim, uma banalização, pode-se dizer. Mas do outro lado também, eu não queria me estender muito, a gente já falou de tanta coisa, mas assim, só para não parecer aqui, né, que eu tô daqui a pouco defendendo alguma vertente ou qualquer coisa nesse sentido, do outro lado também me assusta imensamente o movimento das trade wives, né, e o que a gente chama de moda... esqueci o termo, mas whatever, bom, esse movimento das trade wives, né, que diz assim, bom, alguém te conservadores. Essa coisa conservadora, né, de assim, alguém te convenceu, né, de que não vale a pena largar tudo, ir pro meio do mato e fabricar o teu próprio chocolate, gente, fabricar o chocolate, aí realmente, entende? Do outro lado tem isso, daí esse movimento das trade wives fala assim, não, mas isso é feminismo, né, porque afinal de contas a gente está escolhendo onde a gente quer estar. E assim, gurias, eu penso que é o seguinte, no final das contas, para mim, as duas situações, eu penso pelo seguinte viés, não existe escolha individual que não impacte no coletivo. Ninguém é um ser individual. Ninguém consegue ser esse ser que não impacta o coletivo. Então, essas escolhas de extremos, elas impactam muitas vidas, né? E quando a gente diz, não, mas fui eu que escolhi, eu tenho o direito de escolher por mim, eu só escolhi por mim, é só o meu peito que eu tô vendendo, ou é só a minha vida que eu tô vendendo pela minha família, né? Vivendo no meio do campo e vivendo pelo meu marido.
Eu acho que não existe uma escolha desse tamanho que não seja também coletiva, que não impacte também o coletivo. E as mudanças que a gente caminha enquanto sociedade, né? É isso que... Ai, deixei as duas sem palavras, gente. Fui pro lado aqui que Deus o livre. Deixei ela sem palavras, então a gente marca um bate-papo, um próximo bate-papo, e vamos se encaminhando para o final, assim, você sem palavras? Então tá bom. No final eu sempre peço, então, para finalizar, com um chamado, com um lembrete, com um convite, talvez. Quem começa? Pode começar então. Diga, Vou fazer então Eu tô ainda impactada com a última questão da Paula. Mas vamos lá. Acho que o meu convite é para essa gama de ouvintes da Paula, do Interessante, a buscar se ouvir, seja qual é a forma que você se escuta, se é pela escrita, se é às vezes até gravando áudio, se é conversando com uma amiga, é entender os seus incômodos, aquilo também que não tá te incomodando, mas que você gosta muito, do que você, aonde, com quem você se sente confortável. Então, meu convite é para a gente buscar se conhecer, se ouvir, se acolher e juntar nessa gama de outras mulheres, outras pessoas, para que a gente possa debater outros assuntos como esse, cada um trazer as suas percepções. Então, meu convite é isso. Bom. E tu, Julinha? Eu quero aproveitar o final de tua fala de que não existe escolha individual que não afete o coletivo, para dizer para as pessoas sempre escolherem se reinventarem, né, enquanto principalmente enquanto pessoas assim busquem uma mente aberta para entender o outro. Eu acho que hoje a gente vive num país e no mundo de forma geral muito revoltado, né, e muito polarizado. Então, eu acho que o meu recado é esse, assim, de a gente sempre fazer escolhas empáticas e de mente aberta para sempre tentar entender o outro, porque essa tua escolha também está afetando a outra pessoa e o coletivo de uma forma que a gente sempre espera que seja genuína. Então, é isso. Muito bem, que lindo. Bom, eu faço um convite que vocês atravessem em paz essa duna e que estendam a mão para quem precisar e que tenham, e faço votos que vocês tenham mãos estendidas para vocês também quando vocês precisarem. Bom que você veio. Até.